Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou o professor Daniel Valério Martins e estou aqui para mais uma aula da disciplina Etnogênese Indígena, a interculturalidade nos contextos latino e ibero-americano. É a aula de número 10, denominada Etnogênese Indígena, e eu vou partir de um estudo comparado entre projetos interculturais indígenas do Brasil, do México e da Bolívia. É um recorte de um trabalho de campo feito em uma tese doutoral no programa de antropologia na Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, o que seria essa etnogênese indígena? A etnogênese em si é um conceito antropológico que pretende dar conta do processo de emergência de novas identidades étnicas, ou do ressurgimento de etnia já reconhecida, pelo qual um grupo humano começa a ver-se a si próprio ou a ser visto pelos outros como um grupo étnico distinto, o aparecimento de uma nova identidade étnica. Então, como estão surgindo essas novas identidades étnicas? O que tem a ver essa etnogênese com o processo intercultural indígena dos projetos de educação superior indígena, né? As universidades indígenas, as universidades interculturais indígenas? Qual a relação que podemos ter? Como podemos associar? Então, associamos por alguns processos, entre o qual na aula 9, na aula anterior, nós trabalhamos o processo de sobreculturalidade. O processo de sobreculturalidade, ele partia de uma complementariedade entre conceitos, intra, multi, inter e transculturalidade. Mas o resultado desse processo era uma transformação. É a transformação cultural com o contato. Então, esse processo de sobreculturalidade, ele mostra exatamente que com o contato ocorre uma reelaboração de culturas, né? A pessoa passa a somar cultura, passa a adquirir culturas com o contato. Então, como passa a adquirir cultura, esses elementos são elementos que vão moldando e formando identidades. Então, vão ocorrendo essas transformações identitárias, essas transformações culturais. E a partir desse momento, podemos ver que nesses projetos interculturais ocorre realmente uma verdadeira formação de cidadãos do mundo. Ou seja, onde indígenas desse processo cultural passam a ter culturas, passam a ter contato com culturas distintas, somar cultura e a ver o mundo, né, com outra ótica cultural, se tornando cidadãos do mundo. Então, o presente trabalho mostra um recorte, né, dessa tese doutoral no programa de antropologia da Universidade de Salamanca, na Espanha, e ele partiu de uma comparação de etnias indígenas da região metropolitana de Fortaleza, com um projeto educacional indígena de lá, e com etnias da região de Santa Cruz de la Sierra, da Bolívia, e da região de Michoacán, no México, né, em suas universidades indígenas. Então, foram consideradas, para esse estudo, que vou mostrar aqui algumas pinceladas, né, foi considerado como amostra 62 alunos do projeto Lipe-Itacajá, que é a licenciatura intercultural indígena dos povos Pitaguari, Tapeba, Canidé, Jenipapo, Canidé e Anansê do Ceará. 68 alunos da Universidade Intercultural Indígena de Michoacán, no México, e 183 alunos da Unibol Guarani Apiaguaiqui-Tupa, da Bolívia, né, em Santa Cruz de la Sierra. Então, foram utilizadas algumas categorias de análise e algumas variáveis, entre as quais podemos destacar a intraculturalidade, a interculturalidade, interesses individuais frente ao coletivo, nível de satisfação com a licenciatura e com a universidade, possibilidade de mudança de licenciatura, possibilidade de seguir com estudos, com a pós-graduação e problemas nos projetos interculturais, problemas em contrato. Então, relacionado à questão do histórico, né, das populações indígenas desses contextos, vemos que na Bolívia partimos de um contexto de 60% de uma população indígena e que possui 36 nações indígenas.
Já o México parte de um contexto de 10% de uma população indígena. Então, os dois contextos bem diferentes do Brasil, que tem no momento 0,4% de uma população indígena, que falam mais de 274 idiomas e estão divididos em mais de umas 305 etnias, de acordo com o censo do IBGE, de 2010. Só que desses 274 idiomas, né, mostrados no censo, estudos recentes mostram que 190 línguas indígenas estão em perigo de extinção. Então, qual a importância, o que isso tem a ver com os projetos interculturais? A partir do momento que comunidades indígenas passam a se preocupar com esse elemento cultural, que é a língua indígena, sua língua materna, e passam a participar desses projetos interculturais, eles passam a buscar ferramentas em contato com outras culturas, ferramentas de uma cultura que não pertence à cultura indígena, mas com o objetivo de manter a cultura indígena. Então, muitas dessas culturas indígenas, elas eram orais, né? Culturas oralizadas, que aí passaram a ser transcritas por meio da educação, uma educação diferenciada, uma educação intercultural. Então, esse processo de etnogênese indígena e a interculturalidade, eles estão bem associados. Por quê? A etnogênese, com o surgimento dessas novas identidades, dessas novas etnias indígenas, ela se dá exatamente pelo processo de contato entre as etnias diferentes, entre culturas diferentes. Então, a partir do momento que vai havendo contato, vai havendo transformação, porque vai ocorrendo processos de adaptação, de resiliência frente às adversidades enfrentadas, e assim vão se adaptando, se moldando e se transformando de acordo com as realidades atuais, vivenciadas. Então, é um processo que parte inicialmente de um contato, onde esse contato vai estar misturado ali a perda e a soma de cultura, a aculturação e a adculturação, só que eles vão buscar na educação, exatamente essa educação como interseção para se chegar a um desenvolvimento pessoal e desenvolvimento comunitário, cultural. E quais as ferramentas que eles iriam utilizar? Esses projetos interculturais indígenas, tanto na Bolívia como no Brasil e no México, eles partiram de pilares de construção com base em conceitos já estruturados, que esses conceitos são os conceitos de intraculturalidade, que parte da autoaceitação e do autoconhecimento, alguns somente com o conceito de interculturalidade, que é a interação entre culturas distintas, e a descolonização, que é se libertar das amarras daquele período colonial, onde os indígenas foram sufocados em suas culturas, muitas culturas foram dizimadas, então se desvincular desse pensamento colonial e a partir daí buscar um protagonismo histórico, um protagonismo político, social e cultural, né? Chegando a um desenvolvimento. Então, essas são imagens dos projetos. No caso, o Lipitacajá, como eu disse, a licenciatura intercultural indígena dos povos Pitaguari, Tapeba, Canindé, Genipapo, Canindé e Anansê, que aí é uma sigla, não tem um espaço físico concreto, mas trabalha no sistema de alternância, onde os alunos desse projeto passavam alguns meses no período universidade e alguns meses no período comunidade. Então, nesse período comunidade, eles eram acolhidos nas escolas diferenciadas da localidade, né, da comunidade. Então, eles estavam ali, geralmente era em períodos de férias das escolas, né, para os alunos da educação básica infantil, da educação básica indígena, e aí eles ocupavam esse espaço para terem as aulas no período comunidade, né, no período da alternância. Temos também aí a foto da Unibol, que é a Universidade Indígena da Bolívia. Nesse momento ela estava em construção, esse trabalho ele foi realizado entre 2014 e 2015, né? Temos também a UIM, aí, que é a Universidade Intercultural Indígena de Michoacán.
Todas essas fotos, mais ou menos, foram durante o período do trabalho de campo dessa tese doutoral. O projeto Lipe Itacajá, ele foi criado no ano de 2010. É um projeto realizado pela Universidade Federal do Ceará e desenvolvendo um único curso, que era a licenciatura intercultural indígena, formação de professores indígenas. Ou seja, é um curso fechado para não indígenas, era somente para indígenas dessas 5 etnias. A interculturalidade proposta no curso era uma interculturalidade, vamos dizer, parcial, porque era uma interculturalidade entre comunidades indígenas. Outros povos, considerados não indígenas, não poderiam fazer parte do alunado do projeto. Temos também a Unibol. A Unibol foram criadas no ano de 2008, durante o governo do presidente Evo Morales, né? E ela também, já diferente do Lipe Itacajá, a Unibol ele é um projeto que teve mais licenciaturas, ou seja, outros cursos voltados para engenharia florestal, engenharia de petróleo e gás, veterinária, zootecnia e ecopiscicultura. Esse projeto ele visava exatamente a questão das riquezas naturais locais. E com base nessas riquezas foram criados os cursos, mas também para etnias indígenas. No caso da Bolívia, que tem 36 nações indígenas por quê? Porque cada povo indígena possui sua terra, seu território demarcado, sua língua e sua cultura. Então, quando se tem esses elementos, se considera uma nação. Então, são 36 nações indígenas. No caso, as universidades indígenas da Bolívia foram 3 universidades, Aimara, Quechua e Guarani. Nesse caso específico, o trabalho foi realizado na Guarani, Apiaguá e Quitupa, que era a Universidade Guarani de Pueblos e Terras Bajas, que ela acolhia o maior número de etnias, enquanto a Quechua acolhia os quechuas, a Aimara acolhia a etnia Aimara, a Guarani de Pueblos de Terras Bajas acolhia as outras etnias. Então, esse trabalho foi muito bem apresentado, esse assunto que estamos abordando, pelo professor Aparício, na aula 3. Então, ele falou realmente, porque ele foi professor dessa universidade indígena na Bolívia. Ele foi professor ali, então ele tem propriedade para falar. E, nesse caso, estamos vendo aqui de uma maneira comparada, né? A Universidade Intercultural Indígena de Michoacán, a UIM, no México, foi constituída em 2006, né? Dividida em 3 campos também, todas na região de Michoacán, para atender as etnias Purepecha, Massawa, Otomi e Naua, né? Que cursam as licenciaturas em Desenvolvimento Sustentável, Gestão Comunitária e Governos Locais, Língua e Comunicação Intercultural, Arte e Patrimônio. Estava em construção também a questão do curso de Medicina Intercultural, onde seria apoiado pelas nanas, as anciãs da comunidade, junto com pessoas profissionais da medicina oficial, né? Nesse caso também, e aí eu vou pedir o apoio de vocês, vou necessitar do apoio, e aí, quem sabe, a gente elaborar um material em conjunto, um material em perspectiva comparada também com a FAIND, porque a FAIND já foi criada um pouco depois, né, em 2012, e que, nesse caso, se torna um marco para a questão da educação indígena no Brasil, porque é uma faculdade indígena, ou seja, o passo que temos ainda é um passo anterior ao passo que foi dado no México e na Bolívia, onde já foram criadas universidades indígenas. Aqui estamos com a faculdade indígena, né, a FAIND, que foi criada em 2012. E nesse aspecto podemos também comparar, né? A FAIND tem 2 licenciaturas, a licenciatura de Educação do Campo e a licenciatura Intercultural Indígena, né? Além do programa de pós-graduação em Educação e Territorialidade.
Ou seja, podemos também partir de parâmetros de comparação, e isso vamos fazer, né, eu com os alunos, vamos procurar trabalhar nessa perspectiva comparada também. Então, quais os pontos em comuns entre esses projetos educacionais indígenas, né? Nós vemos que eles trabalham o fortalecimento da identidade e uma ação transformadora produtiva. O que seria isso? No caso da Bolívia e do México, eles procuraram as necessidades da comunidade e casaram essas necessidades com os elementos de riquezas naturais locais. E a partir daí viram que poderiam criar cursos, que esses cursos iam obter matéria-prima dessas riquezas naturais e, ao mesmo tempo, iria gerar mão de obra com os próprios indígenas, né? No caso do Brasil, no caso do projeto Lipe Itacajá, a necessidade, no momento, era de formação de professores indígenas. Por quê? Porque se passou muitos anos lutando pela questão da demarcação de terra e território, que era a principal luta. Sem terra e território, não se justificaria a existência de uma comunidade indígena. Então, como passou muito tempo lutando por terra e território, a questão educacional ficou um pouco de lado. Então, quando se viram nessa situação, a emergência era professores indígenas que não se tinham para as escolas locais, para as escolas diferenciadas indígenas. Então, se batalhou e foram criadas essas licenciaturas interculturais indígenas, né? Então, resgate cultural e difusão cultural, né? Os conceitos em si, os conceitos trabalhados como pilares. No caso da Universidade da Unibol, ela trabalha a intraculturalidade, a interculturalidade e a descolonização. A UIN trabalha a intraculturalidade e interculturalidade. No caso do Lipe Itacajá, trabalha-se o conceito de interculturalidade. Não se trabalhava a intraculturalidade, nem o conceito de descolonização, né? Nesses projetos foi visto também, faltava um acompanhamento psicológico, em alguns casos, porque esses projetos, eles trabalhavam alguns, no caso com a Unibol, com um sistema de internato, ou seja, um curso de 4 anos, onde o indígena deixava sua comunidade e passava 4 anos nas dependências da universidade, no espaço da universidade. Ou seja, ficava longe da família, longe dos seus, né, da sua comunidade, da sua etnia, e passava por vários conflitos dentro de uma universidade onde tinham várias etnias diferentes, né? E aí, alguns eu vi e reclamavam, esses alunos, pela falta de um acompanhamento psicológico. Então, quais os pontos de divergências, né? Na questão de formação de professores, na Universidade Intercultural Indígena de Michoacán e na Unibol, na Bolívia, não tinha formação de professores. E no Brasil, o único que se tinha era o de formação de professores, né? A formação de professores indígenas, com as licenciaturas. Né? A abertura de cursos e ingresso. No caso, na Bolívia e no Brasil, somente poderia ingressar indígenas. No caso do México, dos projetos estudados, até se chegar à FAIND, porque a FAIND também tem um pensamento, tem uma formação estrutural parecida com a do México, se abre para outros contextos, não somente para o contexto indígena. Então, pessoas de outras culturas podem fazer parte das licenciaturas que são ofertadas pelo projeto. No caso do México, o México ele abriu para todos que quisessem participar como estudantes. Então, se matriculavam e faziam parte, sabendo que estavam fazendo parte de uma universidade intercultural indígena, né? O conceito de descolonização. Alguns casos, né, trabalhavam a questão do fim dessas amarras do pensamento colonial. Mas alguns casos, como foi o caso da Bolívia, passava a trabalhar esse conceito de descolonização como uma espécie de vingança histórica.
onde o espanhol era um culpado pelo problema, e aí não se abria espaço para quem não fosse indígena, se fechando em uma espécie de gueto cultural. E aí vai fortalecendo ainda mais a questão da multiculturalidade e não da interculturalidade, porque a interculturalidade ela não respeita fronteiras, ela ultrapassa fronteiras, rompe barreiras. Então, a partir do momento que vamos criando e determinando essas barreiras, vamos estar trabalhando em questões multiculturais e não interculturais, né? As reprovações ocorridas nos referidos programas, alguns casos, no caso da Unibol, por exemplo, quando o aluno perdia alguma das disciplinas, ele perdia a bolsa que era ofertada pelo governo e ele teria que deixar a dependência da universidade e voltar para a sua comunidade. Como reprovado, ele não continuaria usufruindo do alojamento, da alimentação oferecida pela universidade. Então, ele teria que deixar o campus. As interpretações do conceito de intra e interculturalidade. Ou seja, alguns projetos, no caso do Brasil, o Lipitacajá, não trabalhava o conceito de intraculturalidade, somente a questão intercultural. Foi observado que alguns projetos nessa altura entre 2005 até 2010, foram trabalhando projetos interculturais por um modismo, sem saber o que se tratava realmente esse conceito, o que seria esse conceito na teoria e o conceito na prática, né? E acabavam que entravam em choque com outros conceitos e acabavam promovendo multiculturalidade e não interculturalidade, ou seja, não partia de um contexto multicultural para promover a interculturalidade. Passava-se de um conceito, passava-se a ideia de um conceito de intercultural, mas estava promovendo a multiculturalidade, a divisão em guetos, né? E aí eu lanço uma pergunta, um desafio. Qual o objetivo primordial do ensino? Alguns vão dizer a aprendizagem. Será que o objetivo do ensino é a aprendizagem? Somente a aprendizagem? O que seria aprendizagem não é um resultado? Então, qual o objetivo primordial do ensino, né? Algumas pessoas sorriem com os olhos. Isso me encanta. Vamos ficar com isso em mente. A gentileza é a essência do ser humano. Quem não é suficiente gentil, não é suficientemente humano. Ou seja, algumas perguntas, né, desse trabalho de campo nos levam a pensamentos como esse, da questão da gentileza, da essência humana e do que está realmente nos olhos, esse brilho nos olhos. A valorização, entre elas, uma das perguntas, né, das variáveis, foi a valorização entre o individual e o comunitário. Todos os projetos, eles partem das respostas quando eram perguntados em que o indivíduo iria se formar, por que queria se formar. Então, as respostas voltavam sempre para o nós, para o plural, para o coletivo, e não para o individual. Não tinham muitas respostas como eu quero, eu posso, eu faço. Ou seja, é o que nós queremos, o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Então, isso levava respostas para o coletivo. Isso é uma essência da questão da cultura indígena, porque a cultura indígena é uma cultura que pensa no coletivo e não pensa individualmente, diferente dos não indígenas que pensam no acúmulo, pensam no individual, né? O que eu quero ser, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, né? Então, são pensamentos que se chocam, são pensamentos bem diferentes. Em relação ao nível de satisfação, quando eu fui perguntar em uma escala de 0 a 10 qual era o nível de satisfação com as licenciaturas que eles estavam cursando. Então, a média maior foi entre 9 e 10. Ou seja, entre 8, 9 e 10 teve uma aprovação muito grande. Média de 8,7, né, de aprovação.
Então, todos satisfeitos. Mas quando foi questionado, se tivesse a oportunidade de mudar de curso, mudar de licenciatura, você mudaria? Apareceu um leque de opções. Somente 13% permanecia no curso que estava. Isso eu estou falando do curso do Brasil, da licenciatura intercultural indígena Pitacajá. Então, 13% permanecia na licenciatura. E o restante queria mudar e apareceu um leque de opções. Então, essa permanência ficaria 13% no LIP Itacajá, 23% na Unibol e 13% também na UIM. Ou seja, 87%, 77%, 68% queria mudar a licenciatura. Ou seja, o que a gente analisa aí é que a satisfação ela está vinculada com a questão da falta de oportunidade. Ou seja, a falta de opção. Se eu tenho essa, estou satisfeito com ela. Isso não quer dizer que eu não queria mudar de curso. Então, a satisfação, nesse caso, ela vai estar associada à falta de opção. Problemas mencionados. Então, vários problemas foram mencionados, entre eles que queriam mais licenciaturas, mais cursos ofertados, queriam mais práticas, queriam mais estruturas e queriam mais formação docente, mais formação dos professores, porque muitos professores não tinham a formação adequada para se trabalhar em cursos interculturais. Então, isso era questionado, isso foi muito questionado pelos alunos, né, nessas entrevistas. Quando se falaram da questão das estruturas, aí vimos aqui, no caso, uma estrutura de alojamento da Unibol, como os alunos estavam alojados. Esse era um alojamento masculino, estão ali os quartos, as roupas estendidas, os alunos lavando sua própria roupa, então nesse aspecto aqui do campus, que eles estariam 4 anos nesse regime, nesse sistema de alojamento. Foi perguntado também se membros da comunidade foram embora em busca de emprego. Ou seja, no caso do Brasil, né, nesse caso das comunidades que formam o Pitacajá, 71% disse que sim, que muitos foram embora da comunidade procurando emprego, melhores condições de vida. E isso era o que chocava em relação ao que pregava a Unibol e o que pregava a UIM, que eles, com base nos recursos naturais existentes na comunidade, eles ofertaram cursos que pudessem ser aproveitadas essas pessoas como mão de obra. Ou seja, a única licenciatura que é formada pelo LIP Itacajá era a licenciatura intercultural indígena de formação de professores. Então, só formariam professores. E aí volta a pergunta: qual o objetivo primordial do ensino? Nessas 3 fotografias, vemos que no caso do México, à direita, no caso do centro do Brasil, Higiene Papo Canidé, no caso da esquerda aqui a Bolívia, eu prestei muita atenção nesse trabalho de campo e via que era refletido muita dessa questão no brilho dos olhos dos alunos. Então, o essencial para se ter o ensino, que se busca o ensino, é a felicidade. Muitos desses indígenas, no caso bolivianos, que estavam ali internos, eles passavam 4 anos e não estavam felizes com o curso, porque estavam longe dos seus. No caso dos mexicanos, eles passam sistema de meio internato, eles passavam um dia na universidade, mas à noite voltavam para casa para ficar com a família. E no caso do LIP Itacajá, era a questão da alternância, tempo universidade, tempo comunidade. Então, no caso boliviano, mostrou bem essa questão da falta de brilho nos olhos, então que eu fui detectando ao longo do trabalho de campo. E passei a dizer que o principal objetivo do ensino é a felicidade. Você aprende
ocorre a aprendizagem quando se está feliz. Então, a aprendizagem é consequência, né, do processo, faz parte do processo, é resultado. E aí, encerro com essa questão do brilho nos olhos, observado nas comunidades indígenas e observado no que é essencial para o ser humano, o que é ter a essência de ser humano. Então, me remeteu a um poema de Rubem Alves, quando diz: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Inquieto-me com os invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talento e sorte. Já não tenho tempo para administrar milímetros de pessoas. As pessoas não debatem conteúdo, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que não foge de sua mortalidade. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Muito obrigado. Espero que essa aula tenha podido esclarecer alguns dos conceitos de etnogênese, sobreculturalidade, interculturalidade, que possa contribuir com a formação de vocês. Grande abraço.